Oi, tia. Bom dia, Duda. Bom dia, Natália. Oi, tia. Agora hoje eu tô te ouvindo. Aquele dia eu não tava conseguindo ouvir. Quando? Quinta-feira ou sexta-feira? sexta? Meu amor, mas às vezes é devido à tua internet. Às vezes está bem, às vezes não está, e a gente tem que lidar com essa situação. Às vezes é a internet da tua região que está oscilando, às vezes é a internet da região da tia Carla que está oscilando, e assim vai, né? Tá, tia, daí a gente vai começar com português? Isso, nós vamos começar com português hoje. Vamos esperar só mais um pouquinho, para ver se o pessoal entra. Aí a gente já conversa. Opa, Matheus vai entrar. Oi, tia. Bom dia. Eu não consegui fazer tudo, tá? Acordou tarde hoje? Não, tia. Mas é que eu tava fazendo a 2 de português, da página 125. Tá. A gente vai conversar sobre o conteúdo e se alguém tiver alguma dúvida, porque eu acredito que vocês tenham lido o texto. Então, ao ler o texto, às vezes a gente fica com alguma dúvida. Aí é só perguntar, tirar a dúvida com a tia Carla, para dar continuidade à atividade. Lembrando que na videoaula, a tia Carla explica exercício por exercício. Então, assim, ó, tem que assistir a videoaula, porque senão... eu não assistiu? Vem pergunta, às vezes eu fico, será que assistiram? Porque estão fazendo pergunta que lá no vídeo eu expliquei. Aí isso já me diz que não assistiu o vídeo. Bom dia, Marcos. Bom dia. Conseguiu fazer as atividades? Nem todas. Daí depois termina, né? Tá, gente, vamos dar início, então, à nossa aula de português, que a Carla já esperou 5 minutos, já esperou bastante tempo. Então, lá na nossa aula de português, aqui a Carla a gente vai iniciar o conteúdo de verbos, né? E a gente vai trabalhar tempos verbais do modo indicativo. Lá no texto, na página 121, vem uma explicação do que é o texto. Duda, você pode falar para a gente do que é o texto? Desculpa, o que é o verbo? Verbo é a palavra que pode indicar ação, estudar, correr, estado, ser e estar, fenômeno da natureza, amanhecer, garoar, desejo, almejar, aspirar e outros processos. É variável. Continua. É variável, ou seja, flexiona-se em número, singular ou plural.
Pessoa, primeira, segunda, terceira. E tempo, presente, pretérito e futuro. Perfeito. Então, assim, ó, quando a gente trabalha tempos verbais, isso quer dizer que nós vamos estar trabalhando com os verbos. Verbos. E vocês precisam saber o que é o verbo. Então, quando a tia Carla pediu para a Duda ler o conceito do verbo, é justamente isso, para vocês entenderem o que é o verbo. Então, o verbo é tudo aquilo que vai me indicar, né? Uma ação, um desejo, um estado, um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase assim, a menina canta. Nessa frase, aonde é que está o verbo? Canta. Canta. Muito bem. Por quê? Porque é a ação que a menina está fazendo. Ela está cantando. Então, cantar é o infinitivo do verbo canta. Tia Carla, o que é o infinitivo? O infinitivo é aquele verbo que ele vai estar ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira conjugação. Ou seja, primeira conjugação, verbos terminados em A. Então, cantar, amar, né? Agora, segunda conjugação, verbos terminados em er. Por exemplo, comer, crescer. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, né? Então, dividir, sorrir, repartir. Oi? Na conjugação tem o verbo Exato. O por, ele antigamente se escrevia poer, né? Então, poer terminava em er. Então, ele pertence à conjugação, à segunda conjugação. Ah, tia Carla, então hoje ele não pertence mais? Houve uma mudança, né? Uma nova ortografia. Como vocês sabem, a nossa língua portuguesa, ela, de tempos em tempos, de acordo com a necessidade, ela vai tendo mudanças ortográficas. Antigamente, farmácia se escrevia com PH, porque PH tinha o som de F. Hoje, não mais. Houve uma alteração, uma mudança na escrita. E isso aconteceu também com o verbo por. Ele deixou de ter o er, poer, e ele foi colocado por, P-O-R, né? Mas, mesmo assim, ele ainda é considerado da segunda conjugação. Certo? Entenderam? Entenderam, né? Jóia. O que mais que vocês precisam saber? Quando a gente trabalha tempos verbais, o nosso verbo ele vai se adequar ao tempo. 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 O que é tempo? Presente, pretérito. passado. Eu tinha pretérito e passado é a mesma coisa? Exato. Hoje vocês não vão falar mais passado. Vocês já estão no 5º ano. Vocês vão ter que relacionar o passado como pretérito. Aqui, na nossa aula de português, o passado vai virar pretérito. Então, toda vez que eu falar em pretérito, eu estou falando do tempo passado. Certo? Então, quando eu falo assim, ó, indique o tempo do verbo. Então, vamos supor, a menina canta. Vocês disseram para mim que o verbo nessa frase é o canta. Aí, se eu perguntar para você, ou para vocês, né? Que tempo está esse verbo? Presente. Presente. Tempo presente. Então, toda vez
ou todas as vezes que a nossa atividade estiver seguindo tempo verbal, eu estou relacionando ao presente, ao pretérito, ao futuro. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a menina cantou. Que tempo está o meu verbo? Pretérito. 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 Não é pretério, é pretérito, né? Então, ele está no passado. Agora, se eu disser assim, a menina cantará. No futuro. Futuro. Tempo futuro. Mais uma coisa. O nosso verbo, quando ele estiver numa frase, ele vai ser variável. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar de acordo com o número, ou seja, singular ou plural. Ele vai ficar de acordo com a pessoa. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Quando eu falo em pessoa, eu estou falando de quem? Da mãe? Do pai? Do tio? Eu estou falando de quem? Quem são as pessoas? É a primeira pessoa do singular e do plural. Quem são as primeiras pessoas do singular e do plural? O do singular é eu e o plural é nós. Perfeito, Natália, parabéns. Quando eu falo em pessoa, eu estou me relacionando, eu estou me voltando para os pronomes. Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu estou falando do eu, do tu, do ele, do ela, do nós, do vós, do eles e do elas, certo? Eu estou falando de todas elas. Então, quando ele coloca ali que ele vai ficar de acordo com, por exemplo, eu posso dizer assim, ela, cantamos? Não. Não, porque o cantamos, ele está relacionado a que pessoa? Plural. Plural, isso é um número, plural. Qual a pessoa? Nós. Nós. Muito bem. Nós cantamos. Então, ela o quê? Canta. Ela canta. Olha só. Cantou também. Ela canta ou ela cantou. Então, quando eu falo ela canta, ele está relacionado no presente e relacionado à primeira pessoa do singular. Ela cantou, ele está no passado, meu verbo está no pretérito e está relacionada à primeira pessoa do singular. Vocês estão entendendo o que a tia Carla está falando? Isso é muito importante. Tia Carla, como é que eu vou aprender isso? Decorando. Não tem outro jeito. Vocês têm que decorar que quando eu falo de tempos verbais, eu estou falando de presente, pretérito e futuro. Quando eu estou falando de verbos, eu estou falando de palavras que mostram ação, desejo, fenômeno da natureza, estado. Então, quando eu leio uma palavra, quando eu leio uma frase, eu preciso identificar aquela palavra que está mostrando o desejo, ou está mostrando a ação, ou está mostrando o fenômeno da natureza, porque é aquela que vai dizer que é o verbo. Ou então, aí vem o que a gente vai trabalhar. Quando eu falo do modo verbal, eu estou falando do modo indicativo, do modo imperativo, do modo subjuntivo. Eu tenho
3 tipos de modo. Vocês vão aprender agora um só, que é o modo indicativo. Tia Carla, o que é esse modo indicativo? O modo indicativo é aquele que vai expressar um fato, uma certeza. E ele vai expressar em todos os tempos. Em todos os tempos. Tempo no presente, no pretérito. Se eu for dizer para vocês, né, tia Carla, o modo indicativo, quantos tempos verbais ele vai me indicar? 6. Muito bem, Mateus. 6. 6. Você pode dizer para nós quais são? O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Perfeito. Então, isso vocês precisam estudar. Não é de um dia para o outro que eu, uma mágica, já sei de tudo. Não, eu preciso estudar, eu preciso saber, eu preciso decorar, certo? E preciso entender também. Então, nós temos, quando a gente trabalha, aí vocês vão passar lá para a página 122 do nosso livro, e aí vem o que a tia Carla falou antes, né? A conjugação dos verbos no modo indicativo. Tia Carla, o que é conjugar o verbo? Alguém sabe me dizer o que é conjugar um verbo? Mateus, pode falar. Eu acho que é pegar uma palavra e... Pegar um verbo. E meio que separar ela em como é que ela fosse, por exemplo, nesse caso, como que ela fosse no presente, por exemplo, ou no pretérito perfeito. Muito bem, é isso mesmo. Fala, Natália. Pode concluir Tia, ali. para pegar um verbo e indicar qual que ele está indicando. Na verdade, quando eu conjugo Classificar, o verbo, né? Não, na verdade, quando eu conjugo o verbo, eu torno ele de acordo com as pessoas que vão trabalhar com ele. Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo falar, e eu disser assim, ó, conjugue o verbo falar no presente. Aí eu vou pegar eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu conjuguei. Então, todas Na as... primeira pessoa, na segunda e na terceira, né? Exato. Na primeira, na segunda e na terceira pessoa, no singular e no plural. No plural. Exato. E quando eu disser assim, ó, Duda, qual é o infinitivo do verbo falo? Falar. Perfeito. Quando eu digo infinitivo, eu quero que vocês me digam qual é a conjugação dele, né? Se ele está na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. O verbo ele vai terminar em quê? No ar, no er ou no ir? É isso que eu quero saber. Exato. Então, qual o infinitivo da palavra dividiu? Dividir. Dividir. Perfeito. Deu para entender? Aí vocês podem chegar para a tia Carla e dizer assim, ó, tá, tia Carla, eu já entendi tudo isso aí. Mas como é que eu vou conseguir conjugar um verbo no presente, no pretérito? Como é que eu vou saber disso? Treino. Treino. Porque a gente sabe que existem verbos
Existem verbos regulares e existem verbos irregulares. O que quer dizer um verbo regular? Mateus. Quer dizer, um verbo irregular quer dizer que o começo da palavra não muda quando a gente conjuga ela. Só Muito o bem. fim. O início desse verbo não vai mudar. O início do verbo a gente chama de radical, né? Então, o radical do verbo não muda, só vai mudar o final. E quando eu digo que é um verbo irregular, Que ele vai mudar? quem que vai mudar? Quem que muda? Fala, Mateus. O radical da palavra dele não vai ter nada a ver. Muito bem, isso mesmo. Ele vai mudar o radical. Então, aí, quando eu vou conjugar ele, até parece que não é a mesma palavra, parece que eu estou falando de outra palavra. Por quê? Porque o início daquela palavra vai mudar. E aí, como é que a gente vai aprender isso? Né? A gente vai aprender olhando e praticando de acordo com as tabelas que eu tenho ali. Se vocês forem olhar lá na página 123, eu tenho uma conjugação da primeira conjugação, que é o verbo falar. Então, por exemplo, se eu pegar outra palavra terminada em primeira conjugação, e aí eu vou pedir para o Caio. Caio, me dá um verbo na primeira conjugação, sem ser falar. Ah, tá, meu áudio tava desligado. Amar, tia? Amar. Jóia. Agora vamos pegar esse verbo aqui e nós vamos fazer oralmente, tá? Eu vou pegar o verbo amar e vou conjugar ele no pretérito imperfeito. Eu quero vocês todos olhando o pretérito imperfeito ali do falar. Todo mundo está olhando? Falar? Sim. Jóia. Então, vamos conjugar agora o verbo falar no pretérito imperfeito. O amar. Eu vou falar como fica, como ele está ali, e vocês vão dizer como vai ficar o verbo amar. Então, no pretérito imperfeito, fica assim, ó. Eu falava. Como é que vai ficar o amar? Eu amava. Eu amava. Tu Amavas. amavas. Ele, Amava. Amava. nós Amávamos. amávamos. Vós Amais. amais. Eles Amavam. 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 Entenderam o que vocês fazem? Vocês entenderam como tem que fazer? Vocês vão apenas acrescentar o final da palavrinha. Uma perguntinha. Quem assistiu o vídeo todo? A videoaula? Eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir todo, tio. Faltou só 6 minutos. A Duda e o Matheus que assistiram, o que eu peço para fazer como atividade? Sublinhar as palavras que não fazem parte do radical. Que não mudou, né? Eu ainda não fiz. Pois é, por isso que eu já nem vou falar. Então, assim, ó, eu só vou indicar. Se eu for sublinhar o presente do falar, então, eu falo. Qual a letra que eu tenho que sublinhar no eu falo?
O O, muito bem. Tu falas qual? AS. 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 Ele fala A. A. Muito bem. Nós falamos. Amo. Os. Amos. Hã? Os. Amos. Amos. O falais. As. As. O falam. Amo. Ão. Essas letras que vocês acabaram de me dizer que eu tenho que sublinhar, são as letras que vocês vão ter que colocar em qualquer verbo terminado na primeira conjugação. Por isso que a tia Carla está pedindo para vocês sublinhar os outros. Quer ver? Ó? Vamos lá. Falei. Qual que eu tenho que sublinhar? Ei. 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 Falaste. Qual? T. Aste. Aste. T. Falou. Ou. 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 Falamos. Amos. Amos. Amo. Amos. Falastes. Astes. Astes. Falaram. Arão. Arão. Todas essas letras, eu não vou fazer as demais, mas vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que Vocês têm então, eu acho. Isso. Vocês vão ter que acrescentar quando for outro verbo. Certo? Mas quando for outro verbo da primeira conjugação. Se for um verbo da segunda conjugação, qual o que eu tenho que utilizar? Qual o que eu tenho que me orientar? Por qual quadro que eu tenho que me orientar? Como assim, tio? Por exemplo, se eu disser para vocês assim, ó, eu quero que vocês conjuguem a palavra comer. Comer termina em conjugação. Na segunda conjugação. Segunda conjugação. Er. Então, de quem né, eu tia? tenho que usar? A segunda conjugação? Segunda conjugação. Tá? Segunda conjugação. E qual é o quadro ali do meu livro que me mostra a segunda conjugação? Vender. Fala, Marcos. Vender, perfeito. O vender está me dando o exemplo da segunda conjugação. Exemplo. Vamos conjugar o verbo comer no presente. Como é que vai ficar? Eu. Tio, qual que é o verbo mesmo? Comer. Eu como. Como? Tu. Como? Come. Ele. Come. Come. Nós. Comemos. Vós. Comeis. Comeis. Eles. Comem. Comem. Muito bem. Agora, nós vamos para a conjugação, a terceira conjugação. Terceira conjugação termina com o quê? Ir. Eu quero conjugar o meu verbo dividir no futuro do presente. Como é que vai ficar? Eu Qual é o verbo? Tio, qual que é o verbo? dividir. Eu dividirei. Perfeito. Tu. Tu dividirás. Irás. Perfeito. Dirás. Ele Dividirá. dividirá. Nós. Dividiremos. Iremos. Perfeito. Vós Dividirei. e eles
Dividirão. Não, dividirão. Entenderam como é que tem que ser feito quando eu peço para conjugar um verbo? Deu para entender? Porque Joia. não é tão difícil de entender a Não é conjugação. difícil. Não é difícil. O que eu tenho que saber? A terminação de cada verbo de acordo com o seu tempo. Né? Se eu disser para vocês assim, ó, faça a conjugação do verbo dividir no futuro do presente, como eu pedi, e vocês vão dizer assim, ó, eu divido, tu divides, tá certo? Não, porque eu não fiz a conjugação no futuro do presente. Eu fiz a conjugação no presente. Estão entendendo? Vocês viram como eles terminam diferente? É isso que vocês precisam prestar atenção. Agora, lá na nossa primeira atividade, da página 122, página 122. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o nosso livro. E aí eu quero mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer e se vocês acertaram. Espera um pouquinho que eu estou compartilhando. Deu aí, pessoal? Tá carregando. Tá carregando. Está carregando. Agora deu. Foi. Deu? Tá, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deu. Agora, olha só. Ali a questão número 1 da letra A diz assim: à noite dos espetáculos só acontecia de 5 em 5 anos. O que vocês colocaram ali? Que está pedindo para escrever os verbos que aparecem nos trechos abaixo. Qual é o verbo dessa frase? Hã? Acontecia. Acontecia. Certo. Na letra B, o elefante branco deveria se ajoelhar diante do grande rei. Qual é o verbo? Ajoelhar. Será que é só Não, ajoelhar? deveria. Eu coloquei que deveria. Deveria e ajoelhar. São dois. Letra C. De repente, soaram trombetas, a multidão abriu caminhos. O que vocês colocaram? Abriu? Abriu. Abriu. Só tem esse verbo? E soaram. Soaram. Soaram e abriu. Agora, a princesa jogou o... desculpa. A questão 2 diz assim: a que tempo se refere os verbos em destaque nas frases abaixo? Então, a princesa jogou o véu que cobria sua face. O que vocês colocaram? Pretérito. Pretérito. Pretérito o quê? Muito Do bem. presente. Pretérito perfeito. Jogou. Pretérito perfeito. Letra B. O grande rei falará para o público. Futuro do presente. Futuro do presente. Do presente. Certo? Vocês estão vendo ali? Sim. Tá bom. E a letra C, baita é agora o mestre dos elefantes.
Vocês sabiam que é um verbo, né? Sim. Qual é o infinitivo desse verbo? Qual é o infinitivo? Presente. Infinitivo não é o modo, é o infinitivo do verbo. Por exemplo, comeu, infinitivo é comer. O é. Modo subjuntivo. Natália, presta atenção. Quando a tia Carla fala modo, vocês só têm um indicativo. A gente está estudando o modo indicativo. Tempo é presente, pretérito e futuro. Infinitivo, verbo infinitivo, é quando termina na primeira conjugação, na segunda ou na terceira. Então, o é vem de quem? Qual o verbo? Segunda conjugação. Quem é o verbo? Não. Segunda conjugação é. Mas qual é o verbo? O é um verbo? Com R. Tá. É a segunda conjugação. Mas o é vem de que verbo? Não. Ser. O é vem do verbo Ser, estar. ser. Tá? O verbo vem do verbo, o é do verbo ser. Entenderam? Tem que escrever ser ali, tia? Não, não é escrever ser. Eu quero que vocês saibam, Natália, que o é vem do verbo ser. Ela é. Eu sou. Tu és. Entendeu? Então tá. Porque ele tá escrito baita, aí ele completa, né? Tia, que ele é agora o mestre dos elefantes. Muito bem. Agora eu quero saber qual é o tempo desse verbo. Presente. Perfeito. Tempo presente. Viu? Vocês viram ali? É segunda conjugação. Eu não tenho o verbo eu tu nós erramos. Não existe esse verbo. Né? Existe sim o verbo ser. O vem do verbo ser. Ele deriva desse verbo. Entenderam? Tá. Nós temos aí depois a página 124 e 125. Certo? 124 e 125. Preste atenção no que a tia Carla vai fazer. Eu vou compartilhar a tela para essa página. Nós temos 1 minuto e 16 segundos de aula. Tá? Se caso a gente não conseguir findar a correção... Oi? É menos que 1 minuto agora, tia. Agora não vai dar. Nós vamos fazer assim, ó, nós vamos findar, vamos fazer essas duas correções na próxima aula, junto com a aula de matemática. Perfeito? Então, aguardem para a gente fazer a correção. Tá? Tá bom. Até depois. Beijo. Tchau, tia. Até depois, tia. Depois.